A pauta agora é sobre saúde. A baixa umidade do ar pode favorecer vários riscos para o corpo. Além dos problemas respiratórios, o ar mais seco também pode afetar os olhos, prejudicar a visão também. Por isso, fique atento às orientações para se prevenir. A síndrome do olho seco é uma condição ocular comum em pessoas em todo o mundo. Ocorre quando os olhos não produzem lágrimas suficientes ou evaporam rapidamente, resultando numa sensação de desconforto e irritação nos olhos. Nessa época a gente tem uma baixa de umidade do ar. Essa baixa de umidade ela faz com que gere um quadro de irritação na superfície ocular, né? Essa lágrima ela fica com uma deficiência de fazer a parte de regeneração da superfície ocular, que são essas células da superfície mesmo, né? Então, consequentemente, começam os processos inflamatórios da superfície ocular. Então, tudo começa decorrente da deficiência da lágrima na baixa umidade do ar. Doutor, quais são os principais sintomas que a gente pode notar ali que alguma coisa não vai bem nesse aspecto visual aí, ou em relação à saúde dos nossos olhos? De início, a pessoa pode apresentar com um quadro de vermelhidão, o olho um pouco mais irritado, né? Mas isso também pode evoluir com uma baixa de visão, pode evoluir com quadros inflamatórios, né? E além disso também é um fator predisponente para as infecções bacterianas, infecções virais. Então por isso que é importante a gente identificar os casos de olho seco e tratar ele no início para evitar as complicações. A coceira também pode ser um problema e a gente deve ou não coçar os olhos? Sim, a coceira é um problema. A gente tem que lembrar que o nosso olho, quando a gente faz o ato de coçar, não é a parte externa que a gente está fazendo a pressão, mas lá na parte interna, então isso pode gerar algumas complicações internas do olho, né? Então a gente tem que lembrar do descolamento de retina, do ceratocone, que é uma doença da córnea, que ela está totalmente relacionada ao ato de coçar. Então evitar o máximo de coçar o olho, porque isso realmente pode gerar algum dano. Coceira e vermelhidão são alguns dos sintomas dos olhos secos. É importante, no primeiro momento, a gente identificar qual o quadro de severidade desse olho seco, né? Então, casos mais leves, a gente consegue tratar com colírios, hábitos do dia a dia, mudança de fator ambiental, né? Evitar a sala com ar-condicionado, fazer uma alimentação com uma ingesta hídrica importante. Esses casos mais moderados, a gente consegue, além do colírio, entrar com algumas composições à base de gel. Se precisar alguma suplementação vitamínica também que ajuda nessa questão. E o último caso, hoje a gente tem o tratamento com laser também, a parte da luz pulsada. E a gente tem algumas cirurgias também que a gente pode obstruir o canal da lágrima, então isso também são fatores que vão favorecer, mas são casos mais severos, né? Mas de início seria mais tratamento com colírios mesmo. Colírios específicos, né? Hoje a gente tem uma gama de colírio aí que são colírios que não têm conservantes, então a gente tem que só identificar o quadro para planejar um tratamento adequado para essa paciente. A primeira medida para manter a saúde ocular é evitar coçar os olhos e consultar regularmente o oftalmologista quando aparecer qualquer desconforto. Os tratamentos para o olho seco incluem colírios, medicamentos e até cirurgia. Muitos colírios, eles não são apenas lubrificantes, eles têm composições que isso pode gerar algum dano ocular, né? Então, antigamente a gente tinha alguns colírios aí que tinha a parte de vasoconstritores, então isso pode gerar outros efeitos, né? E o olho pode começar a ficar dependente disso também. Então, por isso é importante fazer a avaliação médica, né, com o seu médico oftalmologista, ele identificar qual o grau de severidade desse olho seco, identificar a causa disso e, através disso, fazer um planejamento de tratamento, né? Um tratamento indicado pelo seu médico oftalmologista. Como vimos na matéria, o atendimento de casos como esses deve ser feito por um médico oftalmologista, que é o especialista certo para fazer o diagnóstico e identificar o tratamento. E nunca é demais lembrar que em tempos de clima seco é preciso manter o corpo muito bem hidratado.